Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Ora, bom dia, eu sou o Isaías Afonso e neste sábado às 10h10 vamos falar do ano letivo 2019. Temos debates, já cá estão os convidados: Isaac Paz, Diretor Nacional para a Formação de Quadros do Ministério da Educação; Hermínia Ferreira do Nascimento, Secretária-Geral do Simprof, Sindicato dos Professores; António Pacavira, Presidente da Associação Nacional do Ensino Particular; e Manuel Diogo, da Associação dos Pais e Encarregados de Educação. E como sempre, a música é parte do sábado às 10h10 e assim vamos ouvir Rui Mingas, Os Meninos do Ambo. Feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia. Soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Com os nomes mais lindos do Planalto, fazem continhas engraçadas de somar. Juntam fábula com flores e com suor e subtraem manhã cedo por luar. Dividem chuva miudinha pelo milho, multiplicam vento pelo poder popular. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque meninos inventaram coisas novas que até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Assim contentes à voltinha da fogueira, soltam ao céu as estrelas já escritas, novas palavras para fazer redações. Capanga, Assis, Bandeira ou Machado, para os meninos também são constelações. Constelações que brilham sempre sem parar. Palavras deste tempo sempre novo, multiplicam vento pelo poder popular. Porque meninos inventaram coisas novas que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque meninos inventaram coisas novas que até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.
Ouvimos, e bem, Rui Mingas no tema aos meninos do Ambo, que certamente têm tudo pronto para o regresso à escola. Ora, esta semana começou com uma grande reunião entre representantes do Governo e os empresários. O Governo levou o Prodesi para falar com os empresários sobre as medidas de aumento da produção nacional. Ficamos a saber que o Governo pretende que as grandes compras públicas, sobretudo dos órgãos de defesa e segurança, passem a dar prioridade à produção nacional. Também nesta semana ficamos a saber que o AGE para 2019 vai ser revisto e que no Bengo há ouro. No Gombe, Nambongongo, a extração desta riqueza na província do Bengo começa neste ano. Em Luanda, os comboios voltaram aos carris, a greve está suspensa. No centro do país, o caminho de ferro de Benguela também voltou aos carris, depois do acidente com o comboio que transportava minério do Katanga. O Instituto Superior de Relações Internacionais do Ministério das Relações Exteriores tem uma nova casa no Quilamba. O próximo passo é servir como academia diplomática. Na quinta-feira, o vice-presidente da República prestou homenagem ao falecido general Incaca e na sexta-feira, Burnito de Sousa foi visitar a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, que é o resultado da fusão entre a ENAD, o IFAL e o Inforfip. Quanto à dinâmica partidária, Casa CE impulsou novos membros de direção, tendo as autarquias como desafio imediato. O Governo Sombra e o Grupo Parlamentar da UNITA convocaram a imprensa para, em encontros separados, abordarem a sua perspectiva em relação à governação do país. Já o MPLA lança hoje em Luanda a sua agenda política para 2019, um ano que, já sabemos, este partido vai ter congresso extraordinário. Na sexta-feira, choveu forte em Luanda, foi o batismo do novo governador, Sérgio Lúter Escova, no dia em que o governador assistia à apresentação do plano diretor-geral de Luanda. No Banco Banco a César, o que é de César, 42 viaturas foram recuperadas e devolvidas ao Estado, falta recuperar 74 viaturas das 116. Também, com todo o destaque, o combate à corrupção. O SIC prendeu o antigo diretor do INEA, Joaquim Sebastião, suspeito da prática de crime de peculato. No IS, a ex-administradora do município do Songo, Adelina Figueiredo Pinto, também está na cadeia, acusada de desvio de 60 milhões de kwanzas. Ainda no IS, o antigo vice-governador e atual assessor do Ministro da Justiça, Miguel Kutoka, está também detido, suspeito de crime de peculato. No Namibe, o chefe dos bombeiros foi condenado a 16 anos de cadeia. Ora, o ano letivo foi aberto em Cabinda, neste sábado, às 10h10. Já o dissemos, vamos debater o ano letivo 2019. Para já, chamamos o Justino Mabaia para o enquadramento. Bom dia, Mabaia. Bom dia. Gabriela Domingas Capuma, falo a partir da província de Mochico. Eu só espero que os professores daqui empenham mais nas aulas, que sejam bons professores, não sejam arrogantes. Giovanni Manuel Cataia, resido na província de Malange. Gostaria de já aproveitar e encorajar os professores que aproveitem este momento para se dedicarem também à formação acadêmica. Neide Fátima Domingos Mateus, falo a partir da província de Mochico. Acho que o ensino está mesmo a melhorar no nosso país. Jacob Alexandre Massaco Manuel de Malange. O que eu espero durante este ano letivo de 2019 haja mais qualidade profissional dos professores. Eduardo Sabino Chimoco, falo a partir da província de Mochico. Espero maior envolvimento por parte dos estudantes e encarregados de educação a respeito do processo de ensino e aprendizagem. Na terça-feira, teremos 10.608.415 alunos do ensino geral em 18.297 escolas em todo o país, 206.624 professores, dos quais 20.806 novos professores saídos do último concurso público também devem entrar em ação. Começou o ano letivo 2019. Serão 180 dias letivos. A cerimónia aconteceu em Cabinda e foi presidida pelo Ministro do Estado e chefe da Casa Civil, Frederico Cardoso. Frederico Cardoso disse na ocasião que o desafio do governo é fazer com que até 2022 não existam crianças com idade escolar
fora do sistema de ensino. São imensos e complexos neste domínio os desafios do país no concerto das nações. Para que não tenhamos crianças fora do sistema escolar até 2022 e para que não continuemos a perder competitividade relativamente aos demais estados da região e do continente. No Mochico, o responsável local da educação, Raimundo Ricardo, garante que não vai descansar enquanto não vir todas as crianças da província integradas no sistema de ensino. Para 2019, a solução encontrada para o problema de falta de salas de aula foi solicitar o apoio dos parceiros sociais do Estado, segundo Raimundo Ricardo. Nós temos igrejas, como por exemplo a Igreja Católica, que disponibilizou cerca de 100 salas, o Complexo Instituto Superior do Alinga, que dispensou 10 salas, as Forças Armadas que dispensaram sala, a Polícia que dispensaram sala, e temos a primazia de enquadrarmos agora mais cerca de 933 professores novos para assegurar esta nossa parte académica. Em Malange, o diretor do Gabinete de Educação, Joaquim Fernandes, fala em cerca de 1000 novos professores para a província, mas o problema continua a ser crianças fora do sistema escolar. A nossa projeção era de que este ano pudéssemos atingir os 35.818 alunos. Infelizmente, não vamos poder chegar a essa cifra, mas em termos de reforço, nós vamos contar ainda com aproximadamente 1000 novos professores. E o ensino privado, segundo o sociólogo Heitor Simões, é uma parte determinante para o desenvolvimento do setor da educação. Quanto aos custos das propinas, Heitor Simões considera tratar-se do pagamento de um serviço, tendo em perspectiva a relação custo-benefício. Se eu sou uma escola e faço um grande investimento em recursos humanos, naturalmente que isto serão custos que iriam despoletar benefícios. E esta relação custo-benefício tem o seu preço, tem o seu custo. Naturalmente que é muito difícil uniformizar esses preços a nível da oferta de serviços na educação, porque há escolas que fazem maior investimento, há outras que nem tanto, e há outras escolas que infelizmente não fazem investimento absolutamente nenhum. A psicopedagoga Filomena Afonso defende que a solução dos problemas no sistema de ensino e educação depende também do grau de intervenção de outros setores a que chamou de parceiros educativos. Como o professor pode ensinar se o aluno não tem uma cadeira para sentar? Como é que o aluno vai poder fazer trabalhos de casa quando na realidade não tem um material para consultar a matéria que lhe foi ensinada? E temos os alunos que vêm, principalmente da instrução primária, mal preparados, porque os conhecimentos devem ser sistemáticos. Desejamos que haja uma parceria coesa e eficaz entre o Ministério da Educação, do Planeamento, das Finanças, da Indústria, a UMAPES, a Simprof, que todos esses parceiros estejam realmente coesos, fortes e unidos. Quanto à qualidade de ensino, a psicopedagoga Filomena Afonso reconhece que existem algumas debilidades no ensino primário e recomenda: é necessário prestar atenção ao ensino de base. Temos que olhar para o ensino primário. Se não prestarmos atenção para o ensino primário, teremos alunos com 4ª classe que mal sabem escrever, e todos nós sabemos que temos vivido isso. Temos alunos na universidade que deixam muito a desejar. Perguntamos, será que este aluno mesmo esteve dentro da escola? Começou o ano letivo 2019. Surgiu o CEP, com manuais escolares à disposição dos cidadãos. E continua o velho problema de crianças fora do sistema de ensino. Que ano letivo teremos? É o tema para debate neste sábado. Bem, obrigado, Justino Madeia. Agora o João Gonçalves traz-nos a noção de ano letivo. A noção de ano letivo, em alguns casos pode até falar-se em semestre letivo, são duas noções que são muito importantes porque são relativas ao tempo e é em função do tempo que muitas coisas se definem, não só em matéria de educação, mas estamos a falar de educação e é aqui que se fazem as avaliações, é aqui que se fazem as comparações e é em função dos anos que nós vemos se estamos melhor, se estamos pior ou se estamos na mesma. E estar na mesma em matéria de educação é recuar. É claro que a primeira pergunta que se faz nesse sentido é quem é que está dentro e quem é que está fora do sistema. Se é que existe sistema.
se é que não são fragmentos e nós temos que criar o sistema. Seja como for, quem é que está dentro, quem é que está fora da educação, seja fragmentada, seja sistematizada. E realmente parece que ainda estamos com muitos alunos potenciais sem oportunidade de seguir um ensino coerente e contínuo. Estamos com novos professores, produto naturalmente de concurso público. Estamos com promessa de novas salas de aula, embora aqui não seja exatamente uma novidade, todos os anos letivos, no começo, isto é anunciado, e então temos que fazer a pergunta se as capacidades aumentaram ou não aumentaram. Capacidades em espaço, capacidades em recursos humanos. E isto, então, conduz à pergunta sobre quem é que financia o sistema de ensino, ou o trabalho para criarmos um sistema de ensino. Estamos todos de acordo que as verbas públicas são insuficientes, até os autores do orçamento concordam com isto e atribuem este facto à situação financeira nacional. Vem depois a questão da participação da sociedade no próprio financiamento da educação. Está aqui a questão das propinas, temos que responder a isto e temos que responder aos métodos de estabelecimento de uma hierarquia de propinas, não pode ser igual para todos naturalmente. E depois então o papel do ensino privado, se vai expandir-se, se vai contribuir para a criação de um sistema integrado ou se vai criar um sistema à parte. Aqui aparece a questão aí, então, da qualidade do ensino. É claro que, tal como para as verbas, estamos de acordo que a qualidade é baixa e, apesar de ser baixa, há diferenças. Há baixa e muito baixa. Ou seja, há diferenças cidade-campo, há diferenças entre as grandes e pequenas cidades e há diferenças entre o ensino público e o ensino privado. E dentro dos dois. Portanto, aqui o que aparece também como muito importante a nível da qualidade é o papel dos pais e dos encarregados de educação. E vamos aqui constatar uma coisa que é muito evidente. Um aluno que tem uma família com um bom nível de educação tem uma vantagem enorme. Ele tem em casa o prolongamento das aulas. É uma situação muito diferente do aluno pobre que vive em condições materiais muito difíceis e quando chega em casa ele sabe que dentro daquela casa quem tem um nível de educação mais alto é ele próprio. Então não pode contar com ninguém. É isto, digamos que um quadro em volta do qual ou dentro do qual nós temos que debater este começo do ano letivo. E vamos debater. Que ano letivo temos? É uma pergunta que é o ponto de partida para o debate já daqui a pouco. Antes, esta canção, os ouvintes e depois o debate. Aí sim, o debate. Meu filho, não faltes à escola, és filho de Angola e tens que estudar. Um dia tu, quando cresceres, tu vais compreender quanto é útil estudar. Meu filho, não faltes à escola, és filho de Angola e tens que estudar. Um dia tu, quando cresceres, tu vais compreender quanto é útil estudar. Meu filho, estuda primeiro e depois podes ir brincar. Assim serás bom pioneiro a aprender para um dia ensinar. Meu filho, estuda primeiro e depois podes ir brincar. Assim serás bom pioneiro a aprender para um dia ensinar. Ao sábado nós vamos ao campo lavrar, ao domingo nós vamos à praia nadar. Ao sábado nós vamos ao campo lavrar, ao domingo nós vamos à praia nadar. Tá bem, papá, eu já vou estudar. Paizinho, deixa lá, não quero reprovar. Somos obreiros, não posso ter preguiça. Com todos pioneiros, seremos socialistas. Tá bem, papá, eu já vou estudar. Paizinho, deixa lá, não quero reprovar. Somos obreiros, não posso ter preguiça. Com todos pioneiros,
faltes à escola. És filho de Angola e tens que estudar. Um dia tu, quando cresceres, tu vais compreender quanto é útil estudar. Meu filho, não faltes à escola. És filho de Angola e tens que estudar. Um dia tu, quando cresceres, tu vais compreender quanto é útil estudar. Meu filho, estuda primeiro e depois podes ir brincar. Assim serás. Dionísio Rocha e Inecinha Rocha, neste tema nostálgico de tempos bons do antigamente. Estudar, primeiro, e continua a ser válida esta dica na canção de Dionísio Rocha e de Inecinha Rocha. Ora, são 10 da manhã, 31 minutos, os ouvintes têm a sua vez e chegou o momento. Para esse efeito temos à disposição os números 927 7808 79, 927 7808 79, 941 5804 57, 941 5804 57. Os números disponíveis para os ouvintes ligarem e deixarem as suas contribuições sobre o ouvido atento dos nossos convidados. Isaac Paz, Hermínia Ferreira, António Pacavira e Manuel Diogo, que já foram tirando anotações dos primeiros momentos deste sábado às 10h10 em que fizemos o enquadramento do nosso debate e percebemos, afinal, a noção de ano letivo. E já tocou o telefone. Sábado às 10h10 estamos de volta à escola. Há manuais escolares online, novos professores saídos do concurso público e há crianças ainda fora do sistema de ensino. Há ensino privado e há a marca das propinas e há cada vez maior exigência com a qualidade do ensino. Votos de um feliz ano letivo e vamos ao debate. Sábado às 10h10, a grande informação numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Já vamos sim ao debate, 10h33. Eduardo Xingufo está no BIE. Bom dia, bom sábado. Vamos às suas inquietações ou contribuições para o debate. Que ano letivo teremos em 2019? Eduardo Xingufo. Está a ligação em curso? Estou. Sim, Eduardo Xingufo, estamos a ouvi-lo. Vamos. Eduardo Xingufo. Bom, Eduardo Xingufo não nos responde. Vamos ao encontro do José Chiloia, está em Benguela. José Chiloia, bom dia. Sim. Faz favor. Bom dia. Sim, vamos à sua participação ao sábado às 10h10. Alô? Sim, nós estamos a ouvi-lo. Alô? Sim, nós estamos a ouvi-lo, José Chiloia. Eduardo Xingufo. Temos duas ligações ao mesmo tempo. Eduardo Xingufo, está no BIE. Sim, estamos a ouvi-lo. Alô? Nós estamos a ouvi-lo, Eduardo Xingufo. Alô? Eduardo Xingufo, nós estamos a ouvi-lo. Estamos à espera que se faça ouvir, não é? Para os ouvintes, é claro. José Chiloia. As ligações no ar, os ouvintes não nos ouvem, nós estamos a ouvi-los e temos a certeza de que a ligação está a acontecer. Dos ouvintes para o programa sábado às 10h10. E o assunto está no ar, não é? Que ano letivo teremos? Aristides Joaquim, está no BIE? Alô? Sim, bom dia, faz favor. Sim, estou em linha, bom dia. Faz favor, vamos à sua participação. Epa, você ouvir, simplesmente estou mudo, não consigo ouvir. Não está a ouvir-nos? Nós estamos a ouvi-lo, pode falar. Posso falar? Sim, sim. Ok, a minha questão é a seguinte. Aristides, baixe o volume do seu rádio e vamos ouvir melhor. É que está uma confusão. Pelo telefone não vos consigo ouvir.
E simplesmente assim tive que ligar a rádio, agora me ouço na rádio falando com vocês pelo telefone. Sim, baixe o máximo possível o seu rádio, com atenção, né? Ouvindo, para podermos perceber, né? Ok? Agora, tá bem, obrigado. Está melhor agora? Está melhor. Vamos embora então. Ok. O ano letivo 2019, desculpe, acredito que vai correr da melhor maneira possível, visto que teremos novas escolas a nível nacional e o governo já trabalhar para tal. A minha questão é só concernente aos novos professores admitidos no presente concurso público, visto que muitas das províncias até agora, a nível nacional, nenhum deles ainda foi confrontado com as guias de colocação e já sabemos que já se deu início às aulas. Então, gostaria de saber por que dessa demora na colocação dos novos professores que foram contratados. Se o concurso ocorreu desde o ano passado, em maio, até hoje ainda não foram colocados nas suas devidas escolas ou seus locais de trabalho. É tudo? Não, eu gostaria de saber também se é possível que eles, por exemplo, vamos ter professores que vão calhar em municípios distantes, longínquos. E gostaria de saber se estes professores terão os seus salários antes de partirem para os seus locais de trabalho ou se os seus salários receberão logo depois de estarem a trabalhar, visto que muitos vão partir para zonas de difíceis acessos. Ok, muitos é tudo? deles não têm condições. Sim. Anotamos tudo. Tá bem. Muito obrigado pela sua participação. Aristides Joaquim está no BIE, coloca preocupações ligadas à colocação dos professores e os salários, se recebem antes ou depois de deslocarem-se aos municípios mais distantes. Florindo Janguela, está no BIE? Sim, Isaías Bom dia, Afonso. faz favor. Bom dia, Isaías Afonso. Bom dia para todo o Basta. E bom dia também para os convidados que se encontram lá no estúdio. O meu tema, aliás, o que eu quero dizer, só gostaria de saber por que os rapazes a partir de 18 anos não foram admitidos. Por exemplo, são 2 rapazes que estão na minha casa, estavam para fazer a matrícula no Punive e foram lá e disseram que vocês que já têm 18 anos não são admitidos, só tinha que ser a partir de 15 anos a 17 anos. Então agora, eles também são jovens, né? De 18 anos, é quando começa a camada juvenil. E assim vão passar o ano letivo sem estudar. E como fica? Quem vai sair a perder? É o governo ou é o Estado. Porque nesse caso, eles têm 18 anos, se calhar. Às vezes eles poderiam dar mais um contributo que poderia ajudar este país. Agora, passarem um ano letivo sem estudar, por exemplo, para mim mesmo, é preocupante para esses 2 rapazes. Só isso? Tudo para mim. Ok, muito obrigado, Florindo Janguela. Preocupação ligada a 2 jovens com 18 anos que não puderam ter acesso ao ingresso no Punive. Agora o David Fernandes também está no BIE. David, bom dia. Ora viva, bom dia. E muito obrigado pela oportunidade que me é concedida para dizer que a minha preocupação toca na situação mesmo do ano letivo, que com muito agrado, com muito ar, estamos a ouvir mesmo que está tudo bem. Mas a minha questão que coloco é da seguinte maneira, é mesmo concernente nas matrículas. O acesso das crianças para o ensino primário, muito mais a iniciação primeira, as matrículas estão difíceis. Estamos a ouvir de que há muitas inaugurações das escolas, temos de novos professores, mas esse ano ainda há muitas crianças fora do sistema de ensino. Não sei qual é que será a questão para poder superar a esse problema tão antagônico. Muito mais aqui na nossa urbe do Centro Geodésico de Angola, que é Camacupa, só as matrículas desse ano registrou-se, nós que somos os encarregados de criança, fora da matrícula, do início do sistema de ensino.
Era essa questão que eu coloco. Muito obrigado pela oportunidade que me é concedida. Obrigado, vai ouvir as respostas às suas inquietações. Agora Joaquim Venâncio está em Benguela, estamos pelo centro-sul do país. Joaquim Venâncio, bom dia. Muito bom dia. Sim, estamos a ouvi-lo. Bom dia, seja bem-vindo. Ok, obrigado. Sobre o tema, sim. É o seguinte, eu gostaria que o governo de Angola preocupasse também com as crianças que estão nas aldeias, mas em todas as aldeias de Cabinda ao Cunene. Nós temos visto que só as crianças que estão nas cidades urbanas é que têm sorte de estudar nas escolas orçadas. Então, nas aldeias não tem, e as crianças não aprovam porque os professores aparecem 2 vezes por ano. Então, eles alegam que não há asfalto, aquela coisa toda. E os administradores comunais não se preocupam com isso, não se preocupam com aquelas crianças. Também não temos mais as ONGs que tomavam conta dessas crianças porque caíram, não há financiamento. Eu gostaria que, conforme o Estado tem preparado as condições no tempo das eleições, para alcançar todas as pessoas, para que não faltasse ninguém a votar, também deveria criar esse tipo de condições para que não escapasse nenhuma criança a estudar. Porque já são crianças que não têm escolas orçadas, então estudam embaixo das árvores, aquela coisa toda, tem muito sofrimento. Enfim, eu gostaria que o Estado de Angola prestasse atenção nas crianças das aldeias. Muito obrigado, é tudo. Muito obrigado. Joaquim Venâncio em Benguela, com as suas preocupações viradas principalmente para as aldeias, onde há crianças a estudar em condições complicadas e, ainda assim, a ausência constante dos professores nestas aldeias. Abel Fuca está no Lubito. Viva, muito bom dia. Bom dia, faz favor. Obrigado. Para já quero dar aqui os meus parabéns a todos os professores, tanto esses que já estão efetivamente, assim como esses recentes. Eu estou aqui com uma questão a dizer a todos de que, tal como o executivo vem trabalhar bastante pela melhoria, não é, da qualidade do ensino em Angola. A minha preocupação consta no seguinte: como o executivo não só, não é, está preocupado com a qualidade do ensino. Digo eu que há 20 anos atrás, se calhar, havia expressão nas salas de aula. Desde lá até ao momento, quer dizer, a expressão não se faz sentir. Não sei qual é o mecanismo que o executivo vai poder então adotar para que haja, não é, maior qualidade de ensino. Há professores que lecionam uma aula, ele próprio não entende a matéria que está a lecionar a um aluno. Quer dizer, não entende a matéria. Quer dizer, é um professor que concorreu na função para ser educador, mas não entende a matéria. Há quem não está vocacionado numa determinada disciplina. Então, foi ali só para ver se é que ganha o dinheiro. A minha preocupação é, o executivo tem que mesmo criar uma equipa que faça uma prospecção nas aulas, nas salas de aula, para que haja maior então envolvimento por parte dos professores, porque o que se vê hoje em dia, aluno terminou o ensino médio, mal escreve, depois vai doutorar-se com essa dificuldade, mal escreve, então tem que haver uma expressão forte. Muito obrigado, esta era a minha sugestão. Muito obrigado. Abel Fuca no Lubito, em Benguela. Agora Muniz Luamba, em Malães, no sábado às 10h10. Que ano letivo teremos em 2019? Muniz Luamba. Bom dia, Isaías Afonso e os ouvintes da Rádio Malães. Bom dia, as suas preocupações. Estamos a ouvi-lo. Com certeza. Sim, damos as suas inquietações ou contribuições ou sugestões. Com certeza. A minha inquietação consiste no seguinte: o ano letivo está a começar, ou vai começar, já começou.
Estou preocupado, sobretudo, com certas salas anexas. A Operação Resgate normalmente encerrou em função das condições. Bem, é bem sabido que, por exemplo, neste bairro do Ritondo, falo parte do Ritondo, é um bairro com uma população que corresponde, por exemplo, 66 mil habitantes. E neste bairro, por exemplo, não tem muitas escolas de ensino pública. Existe mais aquelas escolas comparticipadas. E, por outro lado, também há algumas salas anexas que correspondem a algumas igrejas, têm ajudado em grande medida no que diz respeito à inserção de muitas crianças. Então, a minha inquietação consiste no seguinte: é preciso que essa atuação seja mais flexível, porque se não for flexível, muitas crianças ainda poderão ficar fora do sistema de ensino. É tudo? Muito obrigado. Tudo, sim. Muito obrigado. Muniz Luamba está no Ritondo, em Malange, onde há 66 mil habitantes, e poucas escolas, públicas principalmente, e há salas anexas e escolas comparticipadas que mesmo assim não são suficientes para a população daquela localidade. Afonso Frederico está no IS. Bom dia. Seja bem-vindo também ao sábado às 10h10, que está a debater que ano letivo teremos em 2019. Bom dia, caríssimo jornalista, e bom dia intensivo também a todos os angolanos, em particular ali os nossos convidados. O tema é muito pretendente, mas preocupa-me saber por parte, por exemplo, do Mano Isaac Paz, na qual ele corresponde diretor nacional para a formação de quadros do Ministério da Educação. Temos visto nos últimos tempos, apelando ao concurso público, somente os que têm a formação pedagógica, mas o que se vê na realidade não é. São recrutados vários jovens na qual têm formações não ligadas à educação. O que é que se deve isso? Porque também, se nós primarmos, não acham que se o Ministério da Educação primar no recrutamento dos cidadãos na qual estão formados nessas áreas de formação, não acham que sai o Ministério a lapidar perfeitamente a nossa área de educação? E depois, temos que lamentar bastante daquilo que tem nos acontecido nos últimos tempos no que diz respeito às matrículas. Imaginemos que nós, o Ministério da Justiça, tem muitos problemas, isso é burocraticamente, para acesso da documentação dos nossos pedidos. E uma criança da iniciação, primeira classe, tem se encontrado dificuldade para a sua documentação. Então, não seria também bom o Ministério dar uma, como é que se diz? Dar uma exceção para os pedidos da pré-classe, primeira, que ainda não tem documento, porque para registrar uma criança está difícil. Quando chega para matricular, as escolas rejeitam. Então, era mais ou menos essas minhas inquietações. Muito obrigado. Muito obrigado, Afonso Frederico Luís, com preocupações ligadas ao critério de recrutamento dos concursos públicos para professor. Agora está o Miguel Vieira, um regresso ao Malange. Miguel Vieira não está no Ritondo. Bom dia. Não está no Ritondo também, não é? Miguel Vieira fala a partir da Machine. Está na Machine. Vamos às suas inquietações. Sim, ok. De princípio, agradeci a oportunidade que me foi dada. E o tema de hoje é pertinente. A minha inquietação é o seguinte. Então, se é que foi admitido um contingente de docentes, por que um número elevado a nível nacional de crianças fora do sistema de ensino? Praticamente em Malange, já certas escolas alegam que por falta de docentes. Agora, agradecia saber se é falta de docentes ou então algumas vagas de sala de aula. Era a minha inquietação, por favor. Muito obrigado. Miguel Vieira está na Machinda, em Malange, e questiona porque muitos professores e mesmo assim muitas crianças fora do sistema de ensino. Vamos atender alguém de Luanda, Correia? Giovanni Correia, de Luanda. Está no Cazenga. Bom dia. Alô, sim, bom dia. Seja bem-vindo ao sábado às 10h10. Ok, sim, obrigado. Sim. Antes de mais, parabenizar pelo tema e quero cumprimentar os presentes aí no estúdio.
e de forma particular o professor Isaac Pache, meu professor do Excel. Ok, sim, e indo propriamente ao tema, que é a questão do ano letivo 2019. Bem, na verdade, esse ano letivo 2019 já começa com alguns problemas. Se não vejamos, que o ano letivo 2019 deu-se a abertura no dia 30 de janeiro, isso em Cabinda, e as aulas começaram ontem, sexta-feira, dia 1 de fevereiro, mas ainda assim os novos professores não foram enquadrados. Sobretudo o caso de Luanda, os professores nem seminário de capacitação até o momento tiveram. Como é possível o ano letivo arrancar sem os novos professores ter até pelo menos a formação de capacitação? Quando é que será essa formação de capacitação? E quando é que os novos professores começarão a trabalhar? E por outra, ainda sobre a questão da remuneração do mês de janeiro por parte dos novos candidatos. Ano passado, que foi o ano do concurso público de 2018, havia-se dito que os professores admitidos entrariam na folha salarial do mês de janeiro, mas em função do andamento da carruagem, está-se a notar que praticamente que o mês de janeiro para os novos professores é um mês que voou. Os professores novos praticamente não serão tidos nem achados no mês de janeiro. É isso que estamos a notar. E eu gostaria de saber por parte do representante do Ministério da Educação, no caso o professor Pache, concernente à situação de Luanda para os novos professores admitidos, visto que o ano letivo já começou sexta-feira e os professores de Luanda nem formação, nem lista vinda do Tribunal de Contas sobre os processos homologados pelo mesmo tribunal. Tenho dito e muito obrigado. Muito obrigado, Giovanni Correia, com preocupações ligadas ao enquadramento dos novos professores, os seminários de capacitação e o assunto referente ao salário do mês de janeiro. Questões dirigidas principalmente para o Isaac Pache, que fez anotações e vai responder. Agora vamos atender o Cláudio Fonseca, está no Mochico. Sim. Muito bom dia, caro jornalista. Bom dia, seja bem-vindo e faz favor. Um bom dia extensivo também aí o corpo de convidados. Sim, queria primeiramente parabenizar aí o camarada ligado à educação, ao setor de quadros da educação, Isaac Pache, por ter sido ele a encabeçar a negociação com o Simprof, que hoje, graças a Deus, o setor da educação já tem outro quadro em termos de remuneração. Ok, indo de concreto ao assunto, é só para dizer que a educação em Angola ainda continua a ter alguns problemas, pese embora que o Executivo tenha evitado tanto esforço para construir escolas e também capacitar e criar condições para novos professores, mas o quadro continua drástico. E queria só, em termos de sugestões, cá na província do Mochico, viu-se que o governo, junto da educação, conseguiram algumas salas anexas ligadas ao setor do Ministério da Defesa, outros também pela polícia. E também a Igreja Católica, que tem jogado um papel muito fundamental em termos de educação. Isso, se as outras províncias também tirarem como exemplo, acho que vão reduzir um pouco o número de estudantes fora do ensino. E falando como encarregado já, é triste, e oxalá que algumas situações sejam ultrapassadas, né, para não termos jovens fora do sistema de ensino, e amanhã serão tais futuros delinquentes que temos dito. Quando não se estuda, é dificilmente compreendermos o país, e sobretudo em termos de culturas. Então é bom estudarmos e darmos oportunidade aos jovens para que estudam, se formam, para amanhã serem o futuro do amanhã. Senão vamos ter mais problemas de delinquência no futuro. Muito obrigado, essa é a minha contribuição. Muito obrigado a nós, Cláudio Fonseca, e que deste debate saiam também soluções para os problemas aí no Mochico. Agora o Ilídio Nascimento está no Cunene. Sim, bom dia, sim. Bom dia, faz favor, seja bem-vindo e vamos às suas contribuições. Sim, as minhas contribuições. Ontem foi o dia 1
que foi o início do ano letivo. Agora, a minha preocupação é desses novos candidatos que terceiro 2018 para 2019. Aqui saiu uma lista. Tem uns que já fizeram o seminário que o Tribunal de Contas deu o aval. E tem uns que ainda o Tribunal de Contas não deu o aval. Não sei se esses vão entrar, se não vão entrar, mas eles já assinaram o contrato. E o ensino o ano letivo já começou, que ontem já, se terça-feira pega em vigor e já quem faltar terça-feira vai levar 2 faltas. Assim como é que esses professores vão ficar? Vão entrar ou não vão entrar? É tudo, Ilídio Nascimento? Sim. Ok, muito obrigado. Preocupações do Ilídio Nascimento, que está no CONEN em relação aos contratos, o aval do Tribunal de Contas e, enfim, o enquadramento dos professores. Vamos atender agora o Fernando Solinho, está no Namib, liga via WhatsApp. Fernando Solinho, bom dia, seja bem-vindo também ao nosso debate. Sim, senhora, muito bom dia a tudo e todos. Eu tenho aí uma questão. Uma é que vai ser uma alegria saber que a sociedade toda vai andar de barcos a partir de terça-feira, o que é uma alegria social. Essa é uma grande satisfação nacional, pelo esforço do Executivo e da Educação em particular. Agora a minha preocupação é a seguinte, é que, por exemplo, eu estou aqui em Moçambique e muitos bons professores, acabados da sua formação superior recentemente, foram reformados. Homens com grande experiência, com muito know-how, com muita categoria, todos reformados. Eu acho que a educação devia rever esse processo, porque jovens com 45 anos, 50, com muita maturidade, não podem ficar ao relento depois de 20, 30 anos a darem aulas e a formarem-se. Agora que estão no ponto certo, que nem o Cristiano Ronaldo, foram dispensados. Um bom programa, um grande abraço e estaremos todos atentos. Ok, muito obrigado, Fernando Solinho, pela sua participação e que esteja mesmo atento. Até às 12 vamos ao debate aqui no sábado às 10h10. Não. Agora brinco com o vento e vou lhe ensinar a ler, que a luta na minha escola continua no saber. Agora brinco com o vento e vou lhe ensinar a ler, que a luta na minha escola continua no saber. Os meninos da minha escola já escrevem letras no mar, com tinta feita de espuma, fazem cópias do luar e fazem roda com os braços de nunca mais acabar. Os meninos da minha escola já escrevem letras no mar, com tinta feita de espuma, fazem cópias do luar e fazem roda com os braços de nunca mais acabar. Agora brinco com o vento e vou lhe ensinar a ler, que a luta na minha escola continua no saber. Agora brinco com o vento e vou lhe ensinar a ler, que a luta na minha escola continua no saber. Nas asas das borboletas aprendemos a voar, tão depressa como as letras que nós sabemos juntar. Fazemos roda com os braços de nunca mais acabar. Nas asas das borboletas aprendemos a voar, tão depressa como as letras que nós sabemos juntar. Fazemos roda com os braços de nunca mais acabar. Agora brinco com o vento e vou lhe ensinar a ler,
que a luta na minha escola continua no saber. Agora brinco com o vento e vou lhe ensinar a ler, que a luta na minha escola continua no saber. Aí, maestro, solo é contigo, hein? Sebastião Vicente Santocas. E agora vamos ao debate. Vamos ao debate. Que ano letivo teremos? Já ouvimos várias participações de ouvintes de quase todo o país. E agora, olho para a direita, mas vamos sair da esquerda para a direita e depois no debate acalorado vamos cada um falar de si próprio em relação a esta matéria, né? Que ano letivo teremos. Já sabe que estão aqui vários convidados. Eu começo aqui pela senhora Hermínia Feira de Nascimento, é secretária-geral do SIMPROF, Sindicatos de Professores. É começar da esquerda para a direita e depois vamos para outras direções. Afinal, que ano letivo teremos na perspectiva dos professores, na perspectiva do sindicato? Muito bom dia aos presentes e aos caros ouvintes. Portanto, para nós, sindicato, este ano letivo não será muito diferente dos anos anteriores. Porque todos nós estamos a acompanhar, continuamos com os mesmos problemas, falta de material didático, as escolas, naturalmente, na sua maioria, continuam com os mesmos problemas, não é? Inclusive, este ano letivo agravou-se surgiu mais um problema novo, que é a questão da massificação do pré-escolar. Portanto, as escolas, em princípio, têm o mesmo número de sala de aulas e nós, ao massificarmos o pré-escolar, significa que algumas classes, não é? Salas de aulas que eram atribuídas a determinadas classes, sofreram naturalmente uma redução. Vamos ter professores preparados para essa fase pré-escolar? Bem, em princípio, sim, nós até já tínhamos, né? Já temos sempre, né? Institutos vocacionados para a formação, mesmo do pré-escolar. Temos os que já existem no setor, que também, mal ou bem, têm participado em treinamentos e em superação. Aqui há pouco, quando abrimos as portas para os ouvintes, um dos ouvintes aqui de Luanda questionou o problema dos seminários de capacitação. Aí também eu queria aprofundar um pouco. Portanto, para nós, sindicato, nós gostaríamos que, de facto, estes seminários fossem seminários no verdadeiro sentido da palavra. Em muitos casos, nós temos assistido que de seminário não tem nada, apenas a palavra. Portanto, os professores participam, sim senhora, mas aquilo é mais, digamos assim, um encontro como se fosse de amigos, de colegas, não é? E temas concretos, específicos, não são ali discutidos e abordados. Portanto, às vezes até o professor diz que, portanto, nós parece-me que saímos piores do que quando entramos nestes próprios seminários. Se calhar vai ficar mais complicado ainda agora, que entraram novos professores. Não, acredito que com relação a estes novos professores, o próprio Ministério da Educação tem também um programa específico com eles, mas nós neste momento o nosso foco está mais virado com os professores que já estão mesmo no setor. Nós sabemos que temos um mosaico de professores e, sobretudo, aqueles que estão mesmo nas zonas mais recônditas. Portanto, nós deveríamos nos preocupar e dedicar mais a estes, para informar também e aproveitar a oportunidade que o SIMPROF também tem dado o seu contributo no que concerne à questão de superação dos professores, e para este ano também nós... E vamos querer ouvir que contributos são esses, né, para o presente ano letivo 2019 mais à frente no nosso debate. Paco Vira, Associação Nacional do Ensino Particular, qual é a ideia que têm deste ano letivo? Vamos ter um bom ano letivo ao nível do ensino particular? Com certeza, sim. Nós começamos a preparar em agosto do ano passado, realizamos uma feira
realizamos depois em novembro um congresso e na sequência realizamos várias ações de capacitação, mas sempre visando a qualificação de gestores escolares primeiro e segundo de professores também. Porque nós estamos da opinião de que não há bons professores. Pode haver bons professores, mas não teremos uma boa escola se não tivermos bons diretores. Ok? E então viramos muito para isso. Do ponto de vista material, investimos bastante na questão de tecnologia, investimos bastante na questão de manuais escolares e aí contamos com a colaboração dos encarregados de educação, que infelizmente nós continuamos a ser preteridos, não recebemos manuais. Recebemos sim algum material que vem da Plural Editores, é um material oficial aprovado pelo INIDO e temos mais de 200 colégios nesta altura já com este material distribuído. Cada aluno recebe um kit com o material todo que vai usar durante o ano. Agora sai também facilidade via CEP, né? Via o portal CEP, o portal eletrónico. Sai mais caro. É para consulta, não para imprimir. Se tivermos que imprimir, vai ficar no mínimo um manual aí na ordem de 8 a 9 mil kwanzas, com encadernação. Levando em conta que no mínimo uma cópia a cores custa 50 kwanzas. Então todo portal no mundo é um material para consulta, é uma biblioteca. Exato. E não está aí agora, só para corrigir. Já antes de 2014, o Ministério da Educação já teve. Deixou de pagar em 2015 e o operador alemão que desligou. Agora já acho que há algum dinheiro e então houve um investimento. Temos que dar os parabéns ao Ministério Executivo, mas não é algo novo. Fica aqui frisado. Só que não se aconselha... Obrigado. Sim, não se aconselha imprimir. Bem, quem tiver muito dinheiro poderá até fazê-lo, não é? Pois. Mas fica mais barato ter o manual. E há também os custos com o acesso, não é? O acesso, ter internet, tudo né? fica. Mas pronto, do ponto de vista material e do ponto de vista de recursos humanos, ou seja, de forma objetiva e subjetiva, nós estamos preparados para fazer um bom ano letivo. Pais e encarregados de educação, geralmente, quando começa o ano letivo, surgem muitas questões, preocupações ligadas à segurança nas escolas, à higiene nas escolas, enfim. Como é que Manuel Diogo vê, por via da associação, este ano letivo de 2019? Muito bom dia, caros ouvintes. Para a nossa ótica, a Associação Angolana de Pais Encarregados de Educação, Amigos da Criança, pelo empenho que o Executivo angolano tem demonstrado ao longo do ano passado para a preparação deste ano letivo presente, julgamos que será um ano diferente do passado. Em princípio, nós agradecemos pelo esforço que o Executivo fez na admissão de novos quadros para o setor. E o esforço que a sociedade também tem estado a demonstrar na oferta das salas de aulas, para que o Ministério da Educação possa aproveitar de modo a colmatar algumas dificuldades na ausência de sala de aulas reais. Isto é que nos dá mais ou menos um promissor de que este ano letivo será melhor que o ano passado. Por acaso alguns ouvintes questionaram o problema das salas anexas. Qual é, no geral, a contribuição dos pais encarregados de educação em relação a estas soluções? Não é? Há mais professores, mesmo assim há poucas salas de aulas. Bom, para o nosso aconselhamento, temos dito... Qual seria a ideia? Qual seria a solução? Nós, pais encarregados de educação, todos os anos temos estado a construir salas de aulas anexas às escolas existentes. As escolas públicas. A disparidade parte com que o Ministério não tem plano, não tem acolhimento, porque por nós julgamos que cada sala de aula que se possa implementar deve haver um educador. É este acompanhamento que não há. Por exemplo, nesta nova oferta que a educação de princípio vai receber, a nossa inquietação vai quem é que vai administrar a aula nessas salas de aulas que a sociedade vai oferecer ao Ministério. Quem? Porque o número de quadros admitidos para reforçar o existente não é suficiente. Não é suficiente e nem tão pouco a metade do que era exigido para termos uma educação ou então uma cobertura tanto ou quanto que agrada aos pais encarregados de educação. Porque vejamos, a educação ou a sociedade na sua estatística normal não leva em consideração que nós somos
famílias numerosas. Um pai é capaz de ter 5 filhos em classes diferentes. Vendo dos 5 filhos, só 2 é que estão admitidos para a frequência do ano letivo. Isto já não é salutar a nenhum pai encarregado de educação. Por outra, nós agora debatemos com a admissão dos alunos da 10ª classe. Em princípio, as escolas do ensino técnico-profissional são concebidos alunos a partir de 14, 15 anos. E aquelas que têm internato era de opção acima dos 18 anos. Assim como o ensino técnico-profissional dos petróleos, da agricultura em Malange, optava-se acima dos 18 anos. Ensino técnico profissional. Nesta altura... E vale aqui apontar que um ouvinte do BIEV referiu-se a 2 rapazes que têm 18 anos que não foram admitidos no período. Este processo não é só do BIE. Luanda aconteceu. Também tem casos desses. Tem casos desses. Então, a nossa inquietação vai por aí. Essas inquietações não são apresentadas nos encontros de concertação? Bem, são todas apresentadas, inclusive por escrito, que a gente dirige diretamente ao Ministério da Educação. Agora, é preciso que possamos encontrar medidas concernentes ao aproveitamento destes alunos que tenham 18 anos e não ingressaram no ensino técnico profissional. Porque é complicado. E vejamos, são crianças de 18 anos que vão engrossar o sistema de delinquência, que a polícia já não tem sido fácil resolver este problema. E nós sabemos que uma criança de 18 anos sem ocupação é pior que uma criança de 14 anos. Porque nós vejamos o trabalho que uma criança, que um adolescente de 18 anos nos dá dentro da nossa casa e uma criança de 14 anos. Então ali vai a nossa inquietação. Por outra, também não deixamos de agradecer o esforço que a educação tem estado a dar para poder encontrar de todas as formas um mecanismo para a educação dos nossos filhos. Só que é preciso fazer um esforço conjunto. Nós estamos com várias inquietações, por exemplo, foram-nos garantido de que os professores que entraram no quadro da educação este ano já estão com o sistema salarial garantido a partir de janeiro deste ano. O que as inquietações vêm por parte de professores que dizem não terão salários de janeiro, mas talvez em fevereiro. Isto deixa a preocupação para os pais. Para os pais. Porque nós não queremos professores pais encarregados de educação. Nós não queremos professores afeta toda a cadeia, não é? Pois, insatisfeitos nas salas de aulas, a começarem as aulas com uma indisposição, e depois o que é que nós vemos no terreno? Nesta altura as aulas começaram. As escolas mais distantes, que deveriam arrancar com as escolas sediadas nas capitais das províncias, têm os professores a postos. E os professores ainda não foram entregues as suas responsabilidades para estarem dentro das localidades. Isto é uma disparidade muito grande. Então quer dizer que nas capitais das províncias começamos o ano letivo na data, na hora estipulada. Nas outras localidades, ao contrário. Como é que fica o cumprimento do programa da educação? Isto é complicado para nós, os pais, e tudo sobra para nós. Vamos refletir todos, vamos debater todos. Isaac Paz, Diretor Nacional para a Formação de Quadros do Ministério da Educação. Okay. Obrigado, Isaías Afonso. Bom dia aqui extensivo aos ouvintes e também aos companheiros que aqui estamos. Já vai sendo habitual, independentemente da rádio, temos tido plataformas de trabalho. Fica complicado fazer as abordagens aqui porque não sabemos se atendemos às inquietações dos ouvintes, se tentamos explicar a agenda do trabalho do Ministério da Educação, mas acredito que não está distante do que todos nós temos conhecimento, porque, primeiro, é que a educação ela própria tem as suas demandas e exigências. Então, qualquer profissional de educação sabe o que deve ser fazer quando se trata de educação. No plano concreto de Angola,
nós podemos olhar para 2 dimensões e que foram amplamente aqui tratadas pelos ouvintes. Uma é a própria questão do acesso, que é as condições de acesso. Como é que nós metemos os meninos e as meninas nas escolas. E a outra questão, uma vez nas escolas, é que tratamento eles reservado, como é que nós vamos atender. É claro que este é o princípio, mas também, por outro lado, não vamos esquecer que existem governos que têm por missão implementar a agenda do Estado. Esses governos têm mandatos e nesse mandato eles estabelecem programas. E nesses programas é onde ele elenca os desafios das questões em que eles vão procurar abordar durante o mandato. A companhia Herbina já elencou um dos maiores desafios, que é o atendimento mesmo do pré-escolar, porque é uma modalidade que agora passou para a responsabilidade do Ministério da Educação, porque acredita-se que o pré-escolar não é aquele sentido lúdico, mas é a fase inicial da aprendizagem, em que a criança é iniciada no processo de ensino e aprendizagem de uma forma muito mais formal e controlada. Então, quais são os grandes desafios no geral para 2019? Foi a primeira, o atendimento da população. Nós continuamos com o problema de não atendermos todos aqueles que precisam de educação. Vamos construindo alternativas, vamos construindo mais salas de aulas, vamos buscando mais exemplos, professores, mais exemplos como esse foi dado no Mexico, em que a direção provincial contactou os parceiros e conseguiu mobilizar espaços físicos. Forças Armadas e Polícia. Sim, que tem instalações, que tem academias que podem servir para os propósitos de educação. A outra questão tem a ver mesmo com a questão do professor. Nós estamos a falar de 20 mil, mas a necessidade do setor não são 20 mil. Qual é a necessidade do setor? Do setor, o último balanço que nós fizemos em função da disponibilidade de sala de aulas, estamos a falar de mais de 60 mil professores em falta, porque em muitas localidades não é a ausência do espaço físico para se trabalhar, é a ausência de um professor que possa lá estar e trabalhar com os professores. E nem sempre essa ausência é também aquela imagem que nós procuramos generalizar de que não tem condições do professor lá estar, o professor não fica. Não, nós estamos a falar em espaços como Luanda, em que existem realidades em que a sala está lá, mas não consegue se mobilizar um professor para trabalhar. Então, este é o desafio que nós vamos procurar atender. Nós tivemos o concurso público do ano passado, algumas cotas não foram preenchidas, mas temos a garantia que este ano voltaremos a ter o processo do concurso para continuarmos, então, paulatinamente, irmos admitindo os professores para atenderem a área. Claro que a admissão do professor coloca uma série de questões como a que foram levantadas aqui. Por exemplo, eu vou tocar a questão do colega Luís. O concurso estabeleceu regras. Para o ensino primário, quem tivesse formação para o ensino primário. E as instituições que dão formação no ensino primário são de formação de professores. Mas tivemos realidades em que se abriu exceção a pedido local, porque esses profissionais não existem. Então, a inexistência desses profissionais fez com Faz-se uma adaptação? Fez contratação de pessoas que não têm formação inicial. Mas aí também toca-se num caso que se falou aqui dos seminários. E é preciso... falta ouvir o contributo aí da senhora Hermínia, não é? Sim, prof, um parceiro. Tem feito algum trabalho. E uma das questões que nós vamos chamando a atenção aos nossos parceiros e aos ouvintes é prestarem atenção à terminologia que nós vamos adotando. Se reparar, o Ministério da Educação não está a falar mais em seminários, está a falar em programas de formação. Por exemplo, para os novos professores, nós estamos a falar em programa de indução. Indução é o quê? É um programa de imersão socioprofissional de um novo profissional na sua área. Então, estamos a falar em programa, não estamos a falar de algo sazonal. Nós estamos a falar de algo sistematizado, de várias etapas, que vai abordar várias componentes. Então, nas realidades em que esses programas já arrancaram, os professores tiveram uma iniciação dos primeiros elementos que ele precisa para se inserir na escola, mas o trabalho não fica por aí. E para aqueles professores que já servem o sistema, uma vez mais, nós temos a imagem do decreto 205, em que nós estamos a criar o Sistema Nacional de formação em serviço dos professores. E essa formação em serviço toca aqueles professores que têm competências pedagógicas, que precisam inovar,
toca aqueles professores que não são formados em educação, que precisam da componente pedagógica. E segundo, conforme o Pacavira disse que eles fizeram, é que nós temos as funções específicas. A gestão da escola é essencialmente gestão pedagógica. Não vamos confundir. Então, um diretor de escola tem que ter valências pedagógicas. Hoje, os professores estão na sala de aulas, trabalham no isolamento. Nós, desde a lei de 16/17, que já se fala da figura do supervisor. Mas quem é o supervisor? O supervisor não é formado e diplomado numa cadeira. É a carreira que o torna supervisor. Então, essas componentes todas estão integradas neste programa em que nós temos estado a conceber, e ao longo deste ano nós vamos tendo essas novidades que já estão a ser trabalhadas com as direções provinciais. Há uma melhor dinâmica entre os gabinetes provinciais de educação. Só nos últimos 6 meses, começando no ano passado, nós tivemos 2 reuniões cá com todas as direções de Luanda para discutir questões específicas. Tivemos uma em setembro e a outra aconteceu recentemente em janeiro, em que pontualmente, em função das particularidades, nós vamos tratar. E muitas delas, conforme um ouvinte disse, se o Mochico conseguiu, por que os outros não conseguem? É essa partilha de experiência entre os pares. O que uma província fez, qual é a particularidade que ele procurou atender. E outro elemento que é o desafio que nós vamos pôr aqui. Hoje fala-se de uma forma meio subjetiva e generalizada, às vezes até ancorada num certo senso comum, sobre a própria questão da qualidade. Qualidade? Sim, da própria questão da qualidade, que muitas das vezes chega a ser um insulto aos nossos estudantes do sistema. Diretor Isaac, há aqui uma referência muito interessante, não é? O ano letivo foi aberto em Cabinda, o direito à educação é também o direito a um professor qualificado, e aí o Simprof tem naturalmente uma palavra a dizer. Temos professores qualificados ou não temos? A perspectiva do Simprof. Bem, em princípio nós também não podemos dizer que todos os professores não têm qualificação. E já há alguns anos que, de facto, o Ministério tem primado em recrutar professores qualificados, de facto. Mas ainda temos alguns, não é? Que naturalmente já vêm de longa data. Acredito que nos próximos anos estes também já atingirão, e muitos até já atingiram a idade da reforma, não é? Que já estarão naturalmente em condições de serem substituídos pelos mais jovens e recém-admitidos. Mas não podemos dizer que não há qualificação. Temos, sim, senhora, né? Sim, e para acrescentar, obrigado, Hermínia, esse lema é o lema da Unesco para o Dia Internacional do Professor. E isto é o desafio. É um outro desafio. Sim, não é? Esse é o desafio, porque se nós olharmos para o programa de formação e gestão do pessoal docente, há um reconhecimento tácito do Ministério da Educação de que a capacitação do professor é contínua, os desafios são permanentes. Eu vou dar um exemplo simples. Nós tivemos a abertura do ano letivo em Cabinda e foi uma surpresa agradável a sanidade da escola. E por que aquela escola estava naquele estado? Quer o diretor, quer o coordenador de turno da escola beneficiaram de um programa em parceria com a Unesco sobre o lugar e o papel da higiene e sanidade nos espaços públicos, no caso concreto da escola. Então, a limpeza daquela escola é feita dentro dos princípios de um programa de formação daqueles professores, sobre técnicas de recolha de lixo, técnica de tratamento, envolvimento da criança, envolvimento da comunidade. Então, quando chegam a ser até matérias educativas. Não? Pronto, então, a capacitação do professor tem essa componente toda. Então, se nós prestarmos atenção, o que nós estamos a conceber como o Sistema Nacional de Capacitação de Professores, vai para isso. Então, quando se fala de um professor de qualidade, o professor não é um super-homem. O professor é tão humano, que tem virtudes, que tem pecados, que tem potências. Então, o que é que nós queremos que esse professor desempenhe? E muitos dos casos, e nós, Ministério da Educação, também temos alertado, vamos parar de crucificar os professores. Vamos olhar para as condições em que o professor também trabalha. E nós reconhecemos que nem sempre nós conseguimos criar um ambiente de apoio e agradável para os professores. Aí também entram os parceiros. Para cá vir, em relação a estas questões, no ensino particular, a qualidade dos professores, as questões ligadas à gestão das próprias escolas, enfim, como é que se põe essa questão ao nível do ensino particular? Bem, nós somos muito mais exigentes. O que é que nós pretendemos? Professores qualificados.
não basta ser licenciado para ser qualificado. E muita gente tem a percepção de que o indivíduo licenciado já é qualificado. Melhoramos em termos académicos. Quando nós ingressamos, eu, Hermínia, por aí, Hermínia entrou primeiro que eu, acredito, mas eu já levo 30 e tal anos de sala de aula, ou de escola, ok? Quando nós entramos, grande parte das pessoas que nos receberam não eram licenciados, ok? Nós fomos trazendo esse movimento todo. Hoje, grande parte dos professores são licenciados, porém, não são qualificados. Novos e antigos, há muita gente sem competências. Pois há outros fatores que se deve avaliar o professor. A questão da vocação. Um indivíduo tem que ter vocação para ser professor. Tem que ter vocação para lidar com crianças. Tem que ter habilidade para lidar com crianças. E tem que saber transmitir, construir conhecimento, na verdade. Mas, apanhando um pouco a deixa, Dr. Paz, nós nem sempre oferecemos, estou a generalizar, estou a falar só em ensino particular. Sim. Nós, país, não oferecemos recursos materiais ao professor. Por força disso, nós transformamos esse professor num professor que transmite informação. O comum em Angola é ver um professor em sala de aulas a ditar matéria. E quando cansa de ditar, dá ao diretor, ao delegado de turma. Fulano dita a matéria. Não é verdade, colega? Quando o professor devia estar aqui embaixo para subir com os outros, né? Com os alunos. Exatamente. Não é? Mas porquê? Porque nós não temos condições, não temos recursos materiais. Quais são os recursos do professor aqui? Ou meios de ensino? O livro. Livro, quadro e giz. Com isso não se faz ensino de qualidade. Eu tenho defendido uma tese nova, que eu até tenho estado a anunciar, vai fazer parte do meu livro este ano, que nós temos que ter 4 fatores que têm que funcionar de forma equilibrada e harmoniosa para poder acolher qualidade. Depois temos 16 dimensões, que aqui o tempo não vai dar para dizer tudo, mas 4 fatores são: primeiro, qualidade da infraestrutura. O Dr. Pastor referia-se à questão da higiene. Casas de banho. Temos que criar ambiente para acolher o aluno. Não podemos criar escola apenas para depositar aluno. Temos que criar ambiente. E nós, no particular, definimos muito essa questão. Preocupamos muito com o ambiente. Temos que criar escolas com infraestrutura compatível e com qualidade. Segundo fator, qualidade de recursos humanos. Aí vem as competências, vem a formação inicial, formação continuada. Sim. Depois, qualidade de recursos materiais. Hoje os nossos alunos estão virados para as tecnologias. As TICs. O aluno termina o seu percurso todo, vai para a universidade e nunca mexeu num computador. Ele não sabe o que é um Windows, sim, um não sabe. Então ele está no século XX ainda. Processamento do texto. Sim, é processamento do texto. Ele está no século XX. Depois, o último fator é a qualidade do projeto educativo da escola. Grande parte das nossas escolas não trabalha com projeto educativo. Sim, mas nós falamos de grande parte da escola, vamos transformar isso numa cultura. Um dos trabalhos que eu faço na vida, sou professor também, sim, e uma das cadeiras que eu leciono é gestão de educação. E um dos trabalhos que eu peço aos estudantes é justamente esse, conhecer a escola na sua essência. E nós vamos aprendendo que a questão do projeto político da quem que fala do projeto educativo? Somos nós que tivemos a possibilidade de estudar em outras realidades ou outras realidades. É uma cultura. Nós temos o programa PAT, a Educação para Todos, e temos nesse programa do PAT nós temos a componente de capacitação dos gestores. Então, mais do que cobrar aos gestores o projeto político da escola, nós trabalhamos com eles a elaboração, mas mais do que elaborar, como é que ele depois se desenvolve na escola. Nós, quando visitamos as escolas, sempre fora do nosso espaço territorial, que é o Ministério, nós procuramos sempre aquelas escolas que estão no projeto PAT, as que não estão, então nós vamos comparando a diferença. Mas, surpreendentemente, em algumas escolas, mesmo não estando nesse projeto do PAT, já há essa percepção. Claro que é uma questão cultural mesmo, de cultura organizacional. Qual é o lugar desses instrumentos de planificação, de concepção do ideal da instituição? Sim, do ideal da instituição faz parte das nossas vidas. Nós tivemos cá uma experiência na altura, quando se falou de valores. Nós andávamos por todas as escolas do país e víamos escritas na parede: a escola é um lugar, a escola é um espaço verde. Eu fazia a nossa segunda casa. E nós fazíamos o seguinte trabalho. Por exemplo, uma escola que diz que nós preservamos a natureza, mas essa escola não tem ela próprio espaço verde.
Essa escola não faz qualquer trabalho Não de tem estudantes água. em contato com a natureza. Não leva o estudante a visitar um horto, não leva o estudante aqui no Bengo para fazer uma visita naquelas plantas, Antigamente íamos às naquela fábricas, paisagem. não é? Antigamente íamos às fábricas. Por quê? Porque não houve uma apreensão. Para mais de um valor não é um mero slogan. É aquilo, são aqueles elementos dentro do processo que nós chamamos da chave. A chave tem o V que é de valores. Que o valor que nós queremos. Quando o companheiro Diogo aqui disse que um jovem de 18 anos e também um ouvinte disse que não teve ingresso, é um No bonito. potencial delinquente, eu fiquei assustado. Isso é um jargão, é um discurso que anda aí na sociedade. Mas então, um jovem de 18 anos já está na fase adulta, teve esse processo de socialização, quer na escola, quer na família, quer outros órgãos sociais. Eu não estou a defender nada. Mas por que nós temos que necessariamente, se nós tivemos esse princípio de uma educação assente em valores, nós não teríamos medo de que, por ter ficado um ano sem Será ingressar na delinquente? escola, vai necessariamente virar delinquente. Uma percepção errada. É uma percepção, mas aí só demonstra o que é que nós deixamos de fazer. Porque nós acreditamos. Aí também entra o papel da família, né? Não, mas é isso que nós estamos a falar, a questão do... Não, e os jovens de 18 anos, permita-me só terminar, Paz. Eu falava dos fatores. Se esses fatores andarem equilibrados e eu reparto 25% para cada um deles. Sejamos à vontade, debate está aberto. Eu reparto 25% para cada um deles. Ok? Nós vamos ter o equilíbrio nos fatores e temos pressupostos para o desenvolvimento, para a qualidade. Agora imagina, estamos a formar professores, temos vários programas, certo? O Ministério agora fala em programa e não em seminário. E estes seminários perdem interesse porque eram só meramente informativos. Nós temos há 12 anos um programa que se chama PQR, nós no ensino particular, Programa de Qualificação e Refrescamento. Ok? Eu vinha, por exemplo, hoje a pensar em marcar até uma missa por causa de Brumadinho. Situação que aconteceu no Brasil. Que eu tive um grupo de 40 diretores a fazer PQR em Brumadinho. Ok? Em 2014, creio. Isso foi só para abrir um parênteses. Se nós tivermos 25% para cada um dos 4 fatores, eles vão caminhar de forma harmoniosa, como uma orquestra. Agora imagina, estamos a formar professores, mas não temos recursos materiais. Vai criar desequilíbrio. Não temos projeto educativo. Vai criar desequilíbrio mais acentuado. E aí não conseguimos falar em qualidade. O que é que nós achamos qualidade, muitas vezes? Bem, tem um professor na sala de aulas, baixou o rácio, professor-aluno, sim. E aí falamos, bem, agora temos qualidade. Mas Não, é utopia. É utopia. Temos que falar ainda na questão do rácio também, que é outra coisa grave ainda no país. O Dr. Paz esteve no Encontro Nacional, aliás, tinha que estar. Eu levei dados importantíssimos do Encontro Nacional do Conselho Consultivo do Ministério, que aponta, por exemplo, que as Lundas, em particular a Lunda Norte, tem 123 alunos por uma sala de aulas. Sim. Há dias escolhi um dado por uma outra rádio, um grupo de deputados foi ao AMBO e fez algo novo, que nós quase não trazemos para o nosso discurso técnico. E eu gostei, tenho que dar parabéns também ao AMBO e à comissão, acho que era a 6ª comissão que lá esteve. Fez o rácio carteira-aluno no AMBO e dá uma carteira para 15 alunos. Sim, mas Uma carteira para 15 Sim, uma carteira. Mas Quer dizer que não temos estatística em relação a isso? Sim, não. Nós trabalhamos... Temos. Esse é o discurso técnico. Ok. Quando eu ouço, por exemplo, nós falarmos muitas vezes na abertura do ano letivo, e dizia na semana passada num outro debate, ao companheiro Afonso, o discurso técnico devia estar a trazer isso. Turmas ao relento em 2000, e não é um problema só nosso. Então eu acompanhava noticiários de Moçambique, e é a mesma coisa. Em África, por exemplo, um dos países que conseguiu enquadrar já quase todas as crianças, 90 e tal % em sala de aulas, é o Senegal. E temos que calhar ir ao Senegal beber essa experiência. Como conseguiram? Mas o problema de falta da Senegal sala é de aqui aula... perto, é África. Né? Sim, é perto, Europa, é próximo. Nem Ásia. E então dizer que nós olhamos muitas vezes para o discurso técnico e não olhamos... Eu ficaria feliz assim. 2018, turmas ao relento no país. Vamos lá imaginar, 5.000. Em 2019, só teremos 2.500. Iremos fazer uma regressão ou uma progressão. Sim. Então, isto é o que nos interessa. Rácio, sala de aulas. Rácio, carteira aluno. Isto é que nós precisamos ter no discurso técnico para convencer as pessoas de que o sistema está a melhorar. O outro fator que falta na planificação é a carta escolar. Continuamos, infelizmente, a não ter carta escolar por município
e por província. Não generalizo. A Willa... A Willa exceção? Não estou a generalizar. Eu não concluí ainda. Sim, o Namibe, por exemplo, foi das províncias. Isto é uma recomendação de 2013, Conselho Consultivo, no SUMB. O Namibe cumpriu. Sim. Tudo bem que tem menos escolas, menos população. Sim. Ok? Há outras províncias a caminhar. Sim. Mas desde 2013, nós estamos em 19 e continuamos sem ter carta escolar. O carta escolar é um documento técnico que planifica, por exemplo, crianças nascidas em 2019. Quantas são? E aí entra o INE. Ok? As estatísticas. Quantas escolas estes meninos vão entrar para o ensino em 2023, por exemplo? Quantas escolas precisaremos em 2023? E aí vamos começar a construí-las, a planificar e a construí-las agora, a procurar orçamento agora também. E há uma notícia que é pública, saiu na imprensa nacional, que dá conta de que na Quissama, por exemplo, há escolas com salas de aulas, mas não há alunos. Sim. Não vai longe, Isaías. Zingambande. O Zingambande, aqui toda em Gombota, o Rangel. E há dias ouvi uma reclamação de alguém do Rangel, apelando para as pessoas matricularem-se no Ngolambande. E a diretora do Zingambande, com quem falei ainda há 2 dias, também apelaram, olha, tenho 7 turmas e ninguém vem. Mas sabe o que aconteceu com o Zingambande? É a deslocação da população. Não, ia concluir, deixa-me só concluir. Com os quilombas e os sequeles, porque as pessoas antes vinham para o centro para estudar. Porque o Zingambande... Luanda Sul. Luanda Sul. Porque se nós olharmos para a população que atendia o Zingambande, ele vinha para a cidade, para o centro para estudar. Hoje não precisa vir para o centro, porque lá onde ele está já não, e a questão demográfica mesmo. Sim. Luanda, o centro da cidade de Luanda, como cidade velha e como é característica em quase todas as grandes cidades, tem gente em idade não reprodutiva. É o grande problema. Está habitado, mas são avós, na sua maioria. E eu dou um exemplo concreto. Nós, em 2 anos ou 3, transferimos do Colégio Elisângela, permita aqui, do 1º de maio, para o Elisângela do Benfica, mais de 400 alunos. Sim. E começamos a perceber o fenómeno. Pretendíamos, na altura, até oferecer salas de aula disponíveis em alguns colégios, Pitabel, Santa Catarina, para o ensino público. Para o ensino público? Para o ensino público. Queríamos fazer isso, mas depois já percebemos que o problema é demográfico. Sim, a educação das famílias. Não são as pessoas só que vinham de lá para cá. As pessoas de cá migraram para lá, sobretudo a juventude, para as grandes centralidades, e Luanda, mas isso é um cíclico. É um ciclo. Isso daqui a 8 anos, acredito, 10 anos, vamos voltar a ter gente em fase reprodutiva aqui. Vantagens desse fator. O rácio aqui vai melhorar. Golazinho, a diretora de aí dizíamos, já tem turmas com 20 alunos por um professor. Ok? Não somos nós o sistema que melhoramos. É a questão demográfica que nos vem ajudar. Quando nós éramos cerca de 50. Mas é a questão que se coloca. Hoje, quando se fala do rácio aluno por turma, e as pessoas dizem, não, mas tem que necessariamente ter. E eu digo, ok, ninguém põe 120 estudantes a belo prazer numa turma. Agora, se nós tirarmos o remanescente, vale a pena ter os 120 numa sala ou ter 35 e deixar os outros fora? Isso é um desafio, claro, conforme o Pacavira disse. Isso é uma preocupação que nós estamos a ter. Se os companheiros repararem, eu trouxe um encarte. Nós estamos a procurar aperfeiçoar mais os nossos instrumentos de planificação mesmo. Claro que são questões que são interdepartamentais da própria estrutura do governo. E nós vamos trabalhando cada vez mais em parceria. E também com os parceiros? Com os próprios, aliás, todos que aqui estão, eles sabem que mais do que nunca agora estão envolvidos em quase todos os nossos processos. Nós podemos dizer que, pronto, é um aprendizado, mas nós cada vez mais, os nossos parceiros não estão à margem, e nós acreditamos que a educação é uma questão que a todos diz respeito, e não devemos nos arrogar sermos os detentores da verdade. Nós somos um órgão de coordenação. Há um dado que eu gostaria de referir. Tudo disseram do aproveitamento do professor, da qualidade do professor e das condições, mas não deixaram de fazer a referência que nós, os pais encarregados de educação, gostaríamos que o fizessem. É a ligação dos setores de direito. O setor da educação, por nós, é visto que anda muito vazio. Anda muito vazio, não tem nenhuma ligação com o Ministério das Finanças.
não tem nenhuma ligação com o Ministério da Indústria. Porque há uma razão que nos mostra Os que... livros vêm do Ministério da Indústria. Há uma razão Nós que trabalhamos nos mostra. e agora nesse Os processo, livros vêm do Ministério da Indústria. As processo de carteiras transição. vêm do Ministério da Indústria. Nesta altura, a produção de carteiras em grande escala se faz no AMBO. E a gente não vê a distribuição dessas carteiras nas diversas províncias. Os livros foram prometidos, o ano letivo começou, nós não vemos livros nenhuns a serem distribuídos nas escolas. Não. Como, por exemplo, o ensino particular referiu aqui o Sim, kit. mas Então, são dados que Não, nos mas já demonstram de começaram. que Amigo não Diogo. há nenhuma Sim, ligação. não, em Não, grande escala. companheiro Diogo, O que é até preciso fazer- dezembro, O que é preciso fazer é isto que nós sempre Não, pedimos. Há companheiro outro Diogo. dado que eu posso aqui me referir. Há uma deslocação dos alunos do Iné Garcia Neto para uma escola nova de magistério primário, que é o Mútuo Equevela. Não vemos a deslocação dessas carteiras também. Então, quer dizer, só depois dos alunos postular... Mas o magistério está apetrechado. Está fechado. Não, Espera. Não é porque está apetrechado. Há um déficit. E esse déficit devia-se trabalhar antes dos alunos estarem lá no local. Então, é preciso ver esse esforço para engrandecer o olho do pais encarregados de educação. Porque nós não queremos voltar a ver crianças, e isto não leva a dúvida nenhuma, porque a informação, a comunicação social terá a possibilidade de estar no local, tão logo que inicia as aulas, e nós vamos ver imagens arrepiantes. Sim, mas companheiro, desculpa, Pronto. fazer um esclarecimento. É necessário que as salas de aulas, os agentes da educação façam um pouco de esforço para que coloquem as carteiras vamos repor alguma nas salas verdade. de aulas. Vamos repor alguma verdade aqui, e os por favor. professores. Sim, vamos repor alguma Ali verdade. teremos as crianças ocupados integralmente. Companheiro. Nós não queremos voltar a ver. Mas esse pai está monopolizado. A ver. Nós não queremos voltar Sabe a por que ver. não vão para as nos escolas, anos né? passados, iniciou as aulas. Logo no segundo dia, os alunos vão à escola, nem o professor está, nem a sala de aula está. Muito bem, muito bem, muito bem. Ainda temos algumas questões É rapidinho. É só esclarecimento. A única província que tirou os livros para lá, para o seu local, em janeiro, é a província de Cabinda, dada as suas particularidades. Mas isso antes, em janeiro. Então, todas as províncias, em tempo útil, receberam os seus manuais. Criaram condições de armazenamento e levaram todo esse material. Ontem, nós vimos as escolas que começaram, os estudantes foram recebendo o seu material. As escolas privadas é uma questão de filosofia e princípio de Estado. Nós já explicamos que os livros gratuitos são destinados para as escolas do sistema público, aquelas escolas cujo detentor... Mas atenção, dentro do Ministério há muita gente que não interpreta dessa forma. Espera aí, deixa eu continuar. Do Estado. Agora, se o Estado pode estender esse benefício às escolas privadas por também serem cidadãos, é uma questão também que podemos trabalhar. Mas isso não quer dizer que o facto de não ter ido para lá é uma generação que possa ser feita. Sobre as carteiras, nós temos estado a trabalhar, sim senhora, com o Ministério da Indústria, temos estado a trabalhar com os outros parceiros e vamos mitigando a questão em função da disponibilidade orçamental e das necessidades de existências locais. É atendida a 100%? Não. Sabemos todos nós a situação macroeconômica. Com os colegas das finanças, eu só estou aqui a mostrar o trabalho. É injusto dizer que nós não trabalhamos com os colegas das finanças. Sim. Só nesse processo de transição... Não os colegas, não, antes do salário. Só no processo de transição... No processo de transição nós trabalhamos em processos de mais de 180 mil pessoas, para não falar dos 20 mil admitidos. Os colegas das finanças fizeram maratonas, nem foram para suas casas. Então, por favor, não vamos dizer que nós não trabalhamos. Há aspectos a melhorar? Há aspectos a colorir mais nesse romance? Vai com o tempo, não é? Sim, mas já não agora, quer dizer... O Simprof está satisfeito com os salários atualizados dos professores? Bem, em princípio, a questão até não se prende mais com os salários. Nós continuamos descontentes porque... E está aqui o doutor Isaac Pache, sabe muito bem que neste processo, não é? Não foi tida em conta a questão
do tempo de serviço. Portanto, isto nós fomos negociando. Na fase final, o próprio governo disse não à contemplação do tempo de serviço. Portanto, nós deixamos em aberto. Achamos nós que deveríamos naturalmente ter em conta a transição de uma carreira para outra, a promoção de alguns em função da melhoria do seu perfil acadêmico, mas nós continuamos a insistir que nós temos colegas que já estão praticamente à beira da reforma e a estes deveria se ter em conta o tempo de serviço para que depois fossem, naturalmente, para a reforma melhor acomodados. Portanto, achamos nós que ao longo deste ano, tão cedo se conclua Vamos a trabalhar fase. Sim, mas no processo da promoção por acesso. Ok. Falava-se em subsídio de eternidade. Não, isso já está. Não, nós neste momento Ainda há muito temos. trabalho ao longo Neste do momento, ano, não é? Sim. Há muito em trabalho. princípio, nós temos garantidos 18% não é, de subsídios. Este mês, em janeiro, não se teve em conta os 3% da dioturnidade, porque, pronto, questões técnicas. Sim, estou o a falar diretor Isaac Paes reconhece isso. dos que Já é um bom transitaram, sinal. né? Em alguns casos, mas também nós, os parceiros e o próprio MED estivemos reunidos e ficou o compromisso de trabalharmos já para que em fevereiro, não é, se Resolve isso. inclua assim os 3%. António Pacavira, Um segundinho só sobre essa questão, e obrigado por teres colocado isso. E eu, uma vez mais, eu vou agradecer o excelente trabalho que os nossos parceiros têm feito, porque antes trabalhávamos em territórios dispersos, depois a informação não fluía. Hoje todos nós somos partícipes e vamos tomando conta das questões a seu tempo e vamos ouvindo. Ontem a senhora ministra já falou sobre o caso em Cabinda, e nós reiteramos aqui, desse processo dos salários de janeiro, temos alguns colegas cujos salários não refletem ainda, estamos a falar cerca de 18%, não reflete ainda a nova categoria, foram questões técnicas que fugiram ao nosso controle, mas pontualmente informamos aos nossos parceiros que estava a se passar, aliás, eles estavam por cima do processo e nós vamos trabalhar essa questão. E também a companheira Hermínia já disse, em que nós separamos dessa vez o processo ao contrário das vezes anteriores. E cada vez mais que eles estão no processo vão compreender as razões. Porque a promoção por acesso é uma questão também de mérito, de merecimento. Então, às vezes, fazer essas promoções de massa acaba por prejudicar aquele que tem o mérito e beneficiar quem não tem o mérito. Então, que nós trabalhamos, apesar de inicialmente era só para fazer a transição da carreira, mas nós também já contemplamos a promoção para acesso pelas pessoas que melhoraram o seu nível de escolaridade. Nós já abrimos essa sessão. Sobre a questão do tempo, nós não ignoramos o tempo. Aliás, nós fomos sempre claros que nós reconhecemos e vamos trabalhar isso depois da transição da carreira para dar um mérito a quem de facto tem estado a trabalhar, tem um desempenho e merece beneficiar dessa promoção. Quem ao longo dos anos não tem essa, e os nossos companheiros conhecem a realidade de alguns de nossos colegas, são distorções que o sistema foi produzindo, lógico que isso vai ter que se enquadrar dentro da disciplina que os próprios regulamentos impõem, mas nós não negamos nunca e não deixamos de reconhecer a utilidade do tempo. Pacavira, em relação às propinas, há questões muito interessantes em relação às propinas no ensino particular. Bem, nós estamos numa economia de mercado, mas nós em E é público também, né? Que a propina dos 10 colégios mais caros do nosso sistema de ensino está acima de 150 mil coisas. Mas desses 10 só um é angolano. Todos os outros são sistemas estrangeiros. Escola americana e por aí fora. São sistemas internacionais, não angolanos. A nossa média de propinas de escolas de Angola anda aí na ordem de 25 mil kwanzas. Para colégios no grupo B, colégio de classe B, e de 60, 70 mil para colégios da classe A que trabalham em regime integral, onde o aluno tem pequeno almoço e lanche. Tem custos elevados também. Portanto, isto é a média. A maior parte dos colégios em Angola andam no grupo B, depois temos no grupo C, onde as propinas vão de 5 mil e a 10 mil. estes 10 colégios mais caros estão em que grupo?
Não, estes não são tutelados pelo Ministério da Educação, a maior parte deles. O Ministério consente o seu funcionamento, mas não dependem. Eles fazem de acordo com a taxa de câmbio, porque têm maioritariamente trabalhadores expatriados. Agora, é justo que se pague a propina em dezembro? Não, em dezembro só classes de exame. Só classes de exame. Só, fora disso não. E o ano passado, de 2018 para 2019, foi o melhor dos últimos 10 anos em termos de paz, de tranquilidade. Não houve aquele alarido, não houve aquele choque. Não, felizmente não conseguimos fazer um trabalho profundo com o Ministério da Educação, com as delegações, gabinetes provinciais também, com a INADEC, com a própria DIC, e tivemos uma passagem tranquila. Devo dizer, por exemplo, nós temos 10, 15% ainda de pais que não concluíram os pagamentos de 2018. E ainda assim os filhos vão iniciar o ano 2019. Resolve-se. Em 30 segundos, para Cavira, que ano letivo vamos ter em 2019? Bem, antes mesmo, permita só aqui uma sugestão ao encarte do Ministério. Primeiro, uma correção. Na introdução, foi dito que nós temos 206 mil professores. Não, temos que olhar para o encarte do Ministério. São 181 mil professores no sistema de educação de Angola. Segundo, esse encarte, o amigo Paz, deve também contemplar, em nossa opinião, o número de livros produzidos, manuais produzidos. Há anos atrás nós tínhamos a média de 43 Estamos milhões. a acabar o debate. Ok. Estamos a dar 30 segundos a cada um. A questão que me colocou... Que ano letivo vamos ter, afinal, em 2019? Bem, no geral. Vamos ter o ano possível. A questão económica do país assola grandemente o sistema de ensino. O encarregado falou em carteiras. Hoje uma carteira, a produção nacional, custa 40 mil kwanzas. Quantos milhões terá o Ministério? Quantos milhões teremos nós para poder comprar? O custo da qualidade de ensino e a tranquilidade do ano letivo tem muito a ver com o fator económico. Vamos ter o IVA no segundo semestre e isso vai assolar sobremaneira o setor de ensino. Porquê? Porque nós somos consumidores dos produtos que vão ter o IVA. E então teremos custos mais agravados a nível da educação. Manuel Diogo, depois ali a senhora Hermínia. Rapidamente. Para nós julgamos que este ano letivo trará melhorias em relação ao ano passado, porque tem uma mais-valia dos técnicos que ingressaram na classe docente e mais tem salas de aulas também. Outra melhoria que é o acréscimo de alguns salários para os antigos técnicos da educação. E por outra, a dinâmica do Ministério hoje já não se compadece com a anterior. E que haja mais concertação também, não é? Tem tido uma dinâmica, uma comunicação mais aberta e sempre necessário. Acertar. Mas é preciso olharmos nos valores que enartecem o próprio Ministério da Educação. É preciso que se faça mais esforços conjuntos com os outros setores. O Isaac Paz está a anotar. O Isaac Paz está a anotar também. Porque nós não podemos estar de mãos cruzadas que o setor das finanças nos injete valores. O diretor nós Isaac, temos que ir atrás desses valores. Infelizmente nem tive tempo de falar dos nossos projetos sociais, né? Só para dizer que ao longo deste... Pelo menos há projetos, não é? Sim, há projetos, sim senhora. Nós iniciamos com um projeto que nós denominamos o Projeto Cicola, que tinha a ver com determinado trabalho que se foi fazendo com os professores primários. Nós incidimos principalmente nos professores primários e as respectivas crianças também. Este projeto foi abrangente província de Luanda, Cabinda e Lunda Norte. Produzimos, inclusive, inquéritos e questionários aos próprios professores, em conjunto também com o Ministério da Educação. E, vamos ter um bom ano no geral? Bem, em princípio, tudo depende do entrosamento que nós teremos com o Ministério, não é? Ministério, não só da Educação. Nós agora temos uma questão também pendente com o Ministério das Finanças. Sim, o Ministério das Finanças já apontou está-nos a criar certas dificuldades. Está tudo a ser articulado. Muitas dificuldades, principalmente com os nossos professores desativados temos professores desativados desde 2016, continuam a trabalhar e o Ministério das Finanças não coloca os próprios professores novamente no sistema. Está dado o recado. Isaac Pacha, em mais ou menos 20 segundos. 20 segundos. O primeiro ponto, levantou-se aqui a questão das cobranças indevidas, levantou-se aqui a questão da negação de inscrição de pessoas por idade.
O sistema tem uma lei, que é a lei de bases, existem leis, nós temos estado a apelar ao cidadão que sempre que sentir que a atuação do diretor da escola ou do professor da escola está à margem do que a lei determina, ele tem todo o direito de denunciar, não só nas autoridades de educação, mas mesmo nas próprias autoridades policiais. Então ninguém exarou qualquer despacho a impedir o acesso de jovens com 18 anos ao ensino secundário. Isso não é de lei. Então é preciso que o cidadão tenha essa consciência que a educação é um direito e nós, Ministério da Educação, somos os facilitadores para que ele usufrua desse direito emanado pelo Estado e assumido pelo Executivo. Muito bem, muito obrigado. Acabou o debate. João Noel Gonçalves, vamos às considerações finais. Este ano letivo implica muito provavelmente então um esforço muito especial de avanço na medida em que o país entrou num processo de mudança em termos de prioridades e em termos de ética para cumprir essas prioridades. Tudo vai depender da capacidade financeira que consigamos reunir e do nível de recursos humanos que consigamos desencadear. Isto é muito importante porque está em jogo o desenvolvimento do país. A instituição escola, porque a escola é uma instituição, é um fator de integração nacional. Todos aprendem consoante o mesmo programa ou sensivelmente o mesmo programa. E todos têm o mesmo objetivo, aumentar os seus níveis de conhecimento para uma inserção produtiva e criativa na sociedade. Então, no momento em que o país tem todos estes desafios e todas estas esperanças pela frente, o sistema de ensino não pode, digamos que, decepcionar o conjunto do modelo que se pretende estabelecer. À partida, estamos com dificuldades financeiras enormes e isto vai ser um handicap sério para todo este ano letivo. A forma de contornar esta dificuldade, de torná-la, digamos que, mais abordável, depende muito da capacidade de imaginação, de improvisação e de dedicação dos professores, dos profissionais do ensino e também dos estímulos que possam ser mobilizados pelos poderes públicos ao longo do próprio decorrer do ano letivo. Um outro ponto muito importante é realmente o diálogo entre o ensino público e o ensino privado. Nisso estamos todos de acordo. E a participação da sociedade no desenvolvimento da educação, então, passa-se a dois níveis. Há quem possa contribuir financeiramente, mesmo em escola pública, e há, sobretudo, as famílias mais educadas que têm a obrigação de saber, de ter consciência que há um prolongamento da aula que está dentro de casa, para fazer subir o nível de instrução e o nível de comportamento dos alunos. Tem aqui um outro problema que eu não quis lançar no começo para não ficarmos com temas a mais, mas é um tema para a gente pensar daqui para a frente e pensarmos todos, que é uma definição, deixarmos da preguiça, uma definição sobre o acordo ortográfico. Isto tem uma influência técnica enorme no ensino, quer a gente considere que haja sistema ou que ainda sejam fragmentos para construir o sistema. Mas é, portanto, fundamental considerar que nós não produzimos nem as grandes gramáticas, nem os dicionários. E, na situação em que estamos, importamos dicionários e grandes gramáticas de países que adotam o novo acordo ortográfico. Há aqui uma contradição entre o que nós ensinamos e as bases de consulta fundamentais que nós importamos. Há também a necessidade, então, de normalizarmos a linguagem em relação a determinadas expressões, nomes de lugares, nomes de pessoas e o nome da moeda nacional, que já utiliza letras do acordo ortográfico. Então, uma espécie de contradição aqui também. Finalmente, a questão das línguas nacionais. Ou seja, que se inserirmos palavras de línguas nacionais na língua portuguesa falada em Angola, isso não impede em nada a adoção do acordo ortográfico ou ficarmos no português antigo. Em qualquer dos casos, as línguas africanas não apresentam nenhum problema ortográfico para serem integradas, mas há a questão que aparece a seguir e que talvez seja mais importante até do que a inserção dessas línguas na língua portuguesa falada em Angola. É o ensino delas próprias. E isto é muito importante. É um desafio que fica aqui, é digamos que um ponto a mais nestas conclusões para nós pensarmos mesmo para além do debate. Obrigado, João Noel Gonçalves. Agora, Africano Neto, em segundos, vamos aos destaques do Jornal de Sábado.
que vai ao ar às 13, africano. Pois bem, vamos então. Chuva destrói mais de 700 residências em Luanda. O governador Lúcio Rescova constatou os estragos. Negócios de ovos de jacaré atrai estrangeiros no Quanto Cubango. Mais de 90 mil pessoas inscritas para 90 vagas na inspeção geral do Estado. MPLA lança programa político para 2019 com os desafios das eleições autárquicas como prioridade. Laurent Gbagbo está em liberdade condicional. Estas e outras às 13 horas com a crônica O Chico Burro. Obrigado, africano, e até às 13. Já são 12 horas. O sábado às 10h10 regressa no próximo sábado. Estamos juntos até já. Sábado às 10h10. O rigor da grande informação.